Fala, meus amigos da Arsenal Brazuca, meus amigos e minhas amigas, porque temos meninas aqui também que acompanham o nosso canal. Hoje teremos mais atualização do Arsenal para vocês e algumas que envolvem o Arsenal. Mas primeiramente eu gostaria de estar pedindo desculpas aí para vocês, né? Porque não teve vídeo no dia de ontem. Eu estou um pouco doente, mas estou melhorando aos pouquinhos, então hoje eu consegui fazer o vídeo para vocês. Ontem a gente não teve tanta atualização assim, a gente praticamente colocou tudo em pauta na nossa live de domingo. Então hoje a gente consegue ter um pouco mais de atualização para vocês. Só não esquece de dar um like no canal, compartilhar o vídeo e sininho para vocês receberem as notificações sempre quando tiver um vídeo. Então vamos para as notícias, para o nosso resumo diário. Começando uma notícia que saiu da UEFA sobre a Champions League. A UEFA publicou hoje, lá nas suas redes sociais, né, no seu site, que haverão novas mudanças no formato da UEFA Champions League. Lembrando, só recapitular para vocês aqui, que na temporada passada, a Champions League ela teve esse novo formato, né, de grupos e mais jogos, né? Então não eram os grupos fixos, os times jogavam com times diferentes e tal. Então, o que eu achei interessante, eu particularmente gostei desse novo formato da Champions League. O que eu não gostei, e aparentemente a UEFA tentou corrigir aqui, mas para mim ela não corrigiu, é a questão do melhor colocado na tabela. O que ela escreveu aqui? O que ela publicou? Os times que terminarem melhor na fase de grupos agora jogarão a segunda partida em casa, sem mais sorteio aleatório. Então vocês vão chegar e vão falar assim, pô, Barão, isso é bom demais. O Arsenal, que terminou em terceiro, vai agora disputar todos os jogos, se for enfrentando, né, clubes que terminaram pior do que ele, vai decidir em casa. Só que tem um outro tópico que vem logo depois, que é o seguinte: os times que terminarem melhor na fase de grupos... Calma aí, estou repetindo. Se um time com a classificação mais baixa, então, por exemplo, o 16º colocado, vencer um time com uma classificação mais alta, ele assume a sua posição. Então, por exemplo, o PSG, nas oitavas de final, ele enfrentou o Liverpool, que foi o primeiro. Então, o PSG, ele tirou o Liverpool. Logo, ele assume a vaga do Liverpool. Ele se torna o primeiro. Então, o que acontece? Não mudou nada. Na minha opinião, não mudou nada. Por quê? O PSG pode ter sido o último classificado, tirou o Liverpool, ele vira o primeiro. E aí ele decide todas as outras em casa. Eu queria entender quem foi o gênio que pensou essa regra. Eles não quiseram mexer na regra. Eles só queriam botar de uma maneira mais bonita a cagada que eles fizeram na temporada passada. Porque parece que a regra foi mudada no meio do caminho. Eu não li a regra, gente, sendo bem sincero, mas a regra passada, né? A regra da temporada anterior. Porém, sempre foi assim, o melhor colocado decide em casa. E aí eles implementaram um sistema de sorteio que o Arsenal jogava todas. Até passou das oitavas, né? O Arsenal decidiu em casa as oitavas, porque foi o melhor classificado. Mas passou dali, tipo, as quartas e a semi, o Arsenal jogava as duas fora de casa. Decidia as duas fora de casa. Independente de quem jogasse. Aí fica difícil, né? Então parece que a UEFA não melhorou em nada. Não sei o que eles tentaram fazer com isso aqui, mas, sinceramente, não ficou bom, não. Eu, particularmente, não gostei, porque, pra mim, eles não mudaram nada, continua a mesma coisa. Aqui a gente tem uma novidade no Arsenal, né?
a novidade que a gente já vinha falando na semana passada, que já tinha saído a notícia na semana passada, é sobre o Gabriel Rize. Ele se junta à comissão técnica do Arteta, eles que jogaram juntos, né, no PSG. Então, o Gabriel Rize oficialmente é apresentado no dia de hoje. Vamos ver o que vai dar aí essa dupla, né? Porque o Rize parece ser um cara bem enérgico ali na beira do campo. E o Arteta a gente sabe que também é. Então, vamos ver aí o que vai sair dessa dupla aí na beira do campo do Arsenal. Eu acredito que vai sair muita faísca ali da beira do campo para cima dos árbitros da Premier League. E não vai me surpreender se o Rize começar a perder jogos aí porque tá reclamando ali na área técnica e tal. Espero que não, mas aparentemente não é o perfil dele ficar quietinho ali na área técnica. Ele como jogador já não era fácil. Imagine agora como técnico falando ali na beira do gramado, né? Então vamos aguardar e esperar para ver o que vai dar. Boa sorte para o nosso Gabriel Rize aí. E bem-vindo à família Arsenal. Aqui a gente tem uma novidade. Vazou uma foto hoje do Norgard chegando, né, ao Arsenal. Já se falava que o Norgard já estava certo com o Arsenal, né? Os documentos já tinham sido trocados desde a semana passada. Já tinha tudo acertado com o Brentford, só faltava realmente os exames médicos e a apresentação. E parece que os exames médicos e as fotos aconteceram hoje. Então, amanhã, provavelmente, a gente deve ter a apresentação de Christian Norgard como novo jogador do Arsenal. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da contratação, se vocês não gostaram, o que vocês esperam do Norgard aí como jogador do Arsenal para a próxima temporada. Eu, particularmente, vou dar minha opinião aqui, eu gostei bastante. E o que eu li e escutei em alguns podcasts de pessoas ligadas ao Brentford é que o Norgard ele vai cair muito bem no Arsenal porque ele é um líder, tanto dentro de campo quanto... Desculpa, gente, eu falei que eu tô doente. Tanto dentro de campo quanto no vestiário. Então, eles falaram que o Norgard lembra muito o Jorginho, aquele cara que tá sempre se comunicando, tá sempre falando ali com os jogadores. Então, parece que a gente tirou o Jorginho aí, mas contratamos um cara com um perfil parecido. Eu, particularmente, não conheço o Norgard, assim, em questão de vestiário, de elenco, mas o que eu li sobre ele é isso. Vamos aguardar aí para ver se é isso mesmo que falaram para a gente. Atualizando um pouquinho sobre o querido Eze. Eze que está aí desde semana passada sendo especulado no Arsenal, né, querendo vir para o clube, etc. Tivemos uma atualização não necessariamente sobre o Eze, né, mas sobre a questão do Arsenal, de contratação propriamente dita. Que a contratação do Eze, ele não implica em não contratar outros jogadores que a gente precisa para certas posições específicas. Porque muita gente fala, se o Eze vir, a gente não vai contratar fulano, se o Eze vier, a gente não vai contratar ciclano. Não, parece que não é isso. O Eze seria um plus ali pro elenco do Arsenal, e que seria key plus, né, para o nosso elenco aí. Acredito que ele seja um reserva, e aí seria um reserva de luxo. Se a gente não contratar o ponto esquerda, pode ser que ele seja o nosso ponto esquerda titular. Mas se a gente contratar o ponto esquerda, pode ser que ele seja um reserva de luxo aí para o elenco do Arsenal. Por que eu falei do ponto esquerdo? Porque se falou muito no Rodrigo essa semana, no final da semana passada e no início da semana, deu uma sumida a notícia sobre o Rodrigo. Eu particularmente acho que a gente não vai contratar o Rodrigo, que a gente vai ficar com o Gabriel Martinelli no elenco. Já saíram notícias falando que o Gabriel Martinelli não sai. Então, se o Gabriel Martinelli não sai também, a gente provavelmente vai renovar com ele. Porque o contrato dele termina em 2027. Então, no meio da temporada que vem, ele já pode assinar pré-contrato. Porém, no contrato dele tem aquela cláusula, onde que a gente pode prorrogar por mais uma temporada. Mas eu acredito que a gente não vai deixar isso acontecer. E a gente provavelmente vai renovar com o Gabriel Martinelli. Eu acho que o Arsenal está
meio que esperando, né, para ver o que vai ser do Martinelli nessa temporada, se a gente não contratar um cara ali que vai ser titular, porque para saber se a gente vende, se a gente coloca ele no mercado ou se a gente mantém ele no elenco. Mas o Eze, ele não ocuparia, vamos botar assim, o orçamento para a gente contratar outros jogadores ali. O que a gente está programado para fazer, a gente vai fazer. Nwaneri, falamos bastante sobre ele na nossa live aí de domingo. Então, aqui é só para dar uma pincelada. A notícia que saiu hoje é que o Arsenal está próximo de chegar a um acordo com o Nwaneri. Lembrando que o Arsenal sempre teve dificuldades de renovação com o Nwaneri, justamente por causa do empresário dele. O empresário exigia bastante coisa. Eu acho que o empresário do Nwaneri justamente exige tanto essas coisas porque a ideia dele é vender o Nwaneri. Eu acho que o sonho do empresário do Nwaneri é vender ele. Por quê? Na última vez que o Arsenal renovou com o Nwaneri, ele fez algumas exigências que era o Nwaneri não ser emprestado e o Nwaneri ter tempo de jogo. Nessa, a gente ainda não sabe quais foram as exigências dele. A gente ainda não sabe quais são essas exigências. Mas com certeza vai ter, além do aumento de salário. Então o Arsenal provavelmente vai renovar com ele por 5 temporadas. Então aí 5 anos de Nwaneri. E vamos saber quais são as exigências. Se vai vazar também. Porque da outra vez vazaram as informações das exigências do empresário dele. Dessa vez a gente não sabe se vai vazar ou não. Mas se vazar, a gente vai estar aqui para informar vocês. Então, sobre o Nwaneri, as novidades que a gente tem são essas. E chegamos no nosso 9, que a novela nunca acaba. Só diminui os personagens. Vai diminuindo os personagens, agora não tem mais como diminuir. Então, a gente chegou no nosso personagem principal, que é o Gyökeres. O Gyökeres, ele ligou para o Varandas, teve uma conversa particular com o Varandas, pedindo para o Varandas deixar ele sair para o Arsenal. E nessa conversa, eu acredito que o Varandas chegou para ele, porque saiu uma notícia hoje também, de que o Gyökeres ele vai se reapresentar na sexta-feira com o elenco do Sport, é que o Varandas deve ter chegado para ele e falado: Gyökeres, se reapresenta na sexta-feira e eu te vendo para o Arsenal. Se você não se reapresentar, eu vou te vender para o Arsenal de qualquer maneira. Porém, eu vou te vender só no dia 1º de setembro. E isso é ruim tanto para o jogador, que ele perde praticamente toda a pré-temporada, por mais que ele vá fazer ali a pré-temporada com o Sport, a pré-temporada do Sporting não vai ser igual à pré-temporada do Arsenal. Até porque são jogadores diferentes, estilos de jogos diferentes. Então, não vai ser igual à pré-temporada do Arsenal. E aí até o Berta deve ter chegado e falado assim: pô, Gyökeres, se reapresenta lá, cara, não cria mais estresse não, a gente já tá negociando aqui, já tá quase fechando a negociação. Se reapresenta lá e tá tudo certo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem é que o Arsenal chegou a uma proposta de 65 milhões de euros pelo Gyökeres. O que se falava é que eram 65 milhões de euros mais 15 em bônus. Porém, o Varandas não quer abrir mão dos 70 milhões mais o bônus. Então, parece que é isso que falta aí para fechar a negociação do Arsenal com o Sporting. É só esse... O pessoal fala só esses 5 milhões, né? Mas não é só 5 milhões, vamos falar a verdade? No futebol, Barão, isso é muito pouco. Mas 5 milhões pode fazer falta lá na frente. Para contratar algum tipo de jogador, para um salário aqui, para um salário acolá. Então, não são só 5 milhões. Por isso que existe uma negociação. Entendem? Mas o importante é que a gente está próximo desse desfecho. Deve ser fechado no final dessa semana, mais tardar, final da semana que vem. O Gyökeres deve ser jogador do Arsenal. Então, galera, é isso que a gente tinha para hoje, tá? Mais atualizações que a gente tiver, a gente traz aí para vocês. Amanhã também, normalmente, a gente vai ter vídeo.
para vocês aqui. Não se esqueça de deixar o like no canal, compartilhar aí com os amigos, sininho para receber as notificações da Arsenal Brazuca. Beleza? Chegamos aí a 250 seguidores no nosso YouTube. Agradecer vocês aí, porque vocês estão ajudando a gente. Então, a ideia de trazer o conteúdo do Arsenal foi justamente por um pedido de vocês, que vocês falavam que não tinham conteúdo falando sobre o Arsenal. Então, a gente vem trazer esse conteúdo para vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso da ajuda de vocês para a gente continuar crescendo e aí a gente continuar trazendo conteúdo do Arsenal. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Valeu, pessoal, meninos e meninas, e até a próxima. Fui!